Saudações sustentáveis, pessoal, aqui professor Paulo Vieira. Nessa aula nós vamos tratar sobre o panorama dos serviços do subsistema de esgotamento sanitário, no âmbito da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Vamos lá. Nessa aula a gente vai tratar sobre as questões-chave, sobre esse panorama desse importante serviço do saneamento, que é o sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário. Baseado, então, nas informações do último relatório de pesquisa do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, coletado com os prestadores de serviços da área de esgotamento sanitário, a gente tem, então, aqui, né, uma relação nesses dois quadros dos prestadores que participaram dessa pesquisa. E aí, nesse primeiro quadro, esse quadro que traz aqui a distribuição dos municípios presente no SNIS em 2019, a gente tem, então, para o caso do sistema de esgotamento sanitário, né, para o serviço de esgotamento sanitário, quantidade de municípios que participaram, né? Então, a gente teve uma quantidade aí de 4.226 municípios, daqueles 5.554 municípios, 53 municípios brasileiros, né? Representando, então, uma população total, olha só, de 165.447.321 habitantes, né? Representando aí boa parcela da população brasileira. E aí, no quadro aqui abaixo, a gente vê a distribuição dos prestadores dos serviços participantes do SNIS. Então, a gente vê aqui um registro, né, por parte dos prestadores. Então, a gente tem lá os prestadores, né, de abrangência regional, microrregional e local, né, e tivemos aí um total de 1.640 prestadores de serviço, né, categorizado dessas três formas. E aí, no caso de esgoto, nós tivemos, então, 1.426, né, em termos de quantidade de municípios atendidos, tá? Daqueles 4.226, né, a gente teve lá quantidade de municípios atendidos, olha só, 1.426 como regional, tá? E 1.157 local. Então, por exemplo, um SAI, né, uma autarquia municipal, ou mesmo uma empresa privada que presta o serviço no âmbito local. Tá? Então, 1.157. E regional, né, nós tivemos aí 1.426, né? Então, no total, nós tivemos aí quantidade de municípios atendidos, né, por esses prestadores, olha, regional, microrregional, local, em torno não, né, 2.592 municípios, tá? Que representa, então, 152.350.367 habitantes, tá? Então, a gente observa que a maior parte é atendida pela prestação regional, né? Em seguida, vem a prestação local. A regional, lembrando, aquelas companhias estaduais, como Copasa, Sabesp, Sanepar, Caesb, né? Caern, então, Casal, todas essas companhias aí, estaduais aí de serviço de água e esgoto. Nesse outro slide, a gente viu um quadro com a caracterização global dos sistemas aqui de água e esgoto, mas a gente vai tratar especificamente do esgoto, né, aqui nessa aula. E aí a gente vê aqui, olha, em termos de população atendida, né, com serviços aí em torno de 110 milhões de habitantes, né, com o sistema de esgotamento sanitário, né, completo aqui, né, coleta e tratamento.
quantidade de ligações totais de esgoto, quantidade de economias, vários dados aqui, mas eu queria chamar em destaque esses outros dois aqui, esses dois últimos, né, que é o volume de esgoto coletado e o volume de esgoto tratado. Então, do esgoto coletado, né, desse volume de esgoto coletado, a gente observa que a gente tem um volume de esgoto tratado desse coletado que é em torno aí de 80%, né, um pouco mais, né, desse esgoto. Então, olha só, 5.826.000 metros cúbicos, né, por ano aqui, vezes 1.000, né, essa taxa é por 1.000 metros cúbicos de esgoto coletado, sendo que 4.516 a gente, né, trata desse coletado, né? Então, é mais de 80% aí, né, desse esgoto que a gente coleta, a gente trata. Mas nós vamos ver que esse número ainda é muito baixo para a necessidade que a gente tem aí de resolver esse problema do esgotamento sanitário nas cidades. Esse outro dado é um dado urbanístico, né, na aula de abastecimento de água Panorama, a gente já fala um pouco sobre a importância dele, né? Dessa extensão da rede, né? Extensão aqui, a gente está falando da extensão da rede de esgoto por ligação. Então, de quanto em quantos metros a gente tem uma ligação de esgoto, né? Nessa rede, uma ligação aí, então, uma ligação que vem aí das casas, vem dos prédios, vem da geração de fato, né? E aí a gente pega aqui a situação do Sudeste, né, onde a gente está instalado, lembrando que esse quadro aqui, ele traz, né, a média, né, do valor aqui médio da extensão de rede por ligação por cada tipo de prestador, né, e o total, né, um valor total aqui, um valor médio total para a região. Então, para a região Sudeste, a gente vê aí um valor, né, de 9,6 metros por ligação, né, um valor, inclusive, menor do que para a ligação de água, né, como a gente viu lá na rede de distribuição de água, assim como também, né, o valor médio brasileiro, aqui, olha, está em torno de 10,3 metros. Então, cada 10,3 metros da rede, né, que a gente tem de coleta de esgoto, a gente tem uma ligação, né? Isso, né, é muito importante, né, a gente reforça aqui, pela necessidade de ter o mínimo de adensamento possível para viabilizar a implementação dessas redes. Lembrando que muitas concessionárias, por exemplo, a própria Copasa, né, pensando em Minas Gerais, aí, uma companhia estadual, onde ela atua, né, com esgotamento sanitário, ela tem lá uma taxa de crescimento vegetativo, onde ela faz uma ligação de esgoto até 25 metros, tá, de extensão. Então, chama de extensão de rede. Então, se mais uma casa, né, foi construída naquela rua, além daquele último ponto da rede, ela vai lá e completa a rede até 25 metros. Então, se a casa estiver dentro desses 25 metros, né, do ponto final da rede, ela instala sem cobrar nenhuma taxa adicional. Mas se passou desses 25 metros, ela já cobra uma taxa adicional, né? Então, isso é um dado aí que a gente tem, né, para essa informação urbanística, né, para a gente entender dentro do espaço urbano, né, essa viabilização da rede de esgoto, né, passa por esse adensamento. Um outro indicador importante, outro dado importante aqui em relação ao esgotamento sanitário, são os níveis de atendimento que a gente tem no âmbito dos municípios. Então, essa tabela traz para a gente aqui, ó, né, uma condição por região brasileira, né? E aí a gente tem aqui, olha, índice de atendimento com rede e índice de tratamento de esgoto. Aí a gente vai, né, direcionar aqui para a questão do esgoto. A gente tem aqui na tabela também a questão da água, mas nós vamos falar do esgoto, né? Essa aula a gente está falando do esgoto. Então a gente tem um dado tanto para o total, né,
da população total quanto para a população urbana, né, em termos de percentual. Então, a gente tem uma média, né, no Sudeste, né, um atendimento aqui no Sudeste de 79,5% da população total com coleta de esgoto. E a população urbana de 83,7%. Então, aquela informação que a gente já tinha avaliado, né, dessa diferença do total, né, para o urbano, que está relacionada, né, à parcela da população na área rural menor do que na área urbana, e na área rural realmente a gente tem um déficit muito grande de praticamente todos os componentes de saneamento, ainda mais a questão do esgotamento sanitário, por diversos motivos, dentre eles, devido à dificuldade de lançar uma rede de esgoto mesmo na área rural, porque as casas, as propriedades estão distantes, então essa rede ficaria muito cara, muito inviável, né? Então, é de se esperar, inclusive, no caso, pensando de coleta de esgoto na área rural, né, e aí a gente contabilizando o município como um todo, é de ter uma defasagem devido a essa condição. Então, existem outras estratégias para a gente resolver o problema do esgoto na área rural, que seria a solução individual, a gente trabalhar o tratamento do esgoto, a coleta do esgoto de forma pontual para cada um dos demandantes, lá para cada propriedade, cada casa, né? E aí entra num outro serviço que a gente tem do sistema de esgotamento sanitário. Então, o serviço de esgotamento sanitário vai além da coleta, a gente tem também o tratamento, o serviço de tratamento. E aí a gente tem lá, então, o percentual, olha só, do esgoto gerado, tá? Da cidade total, né? Quanto que a gente está... o percentual então, de tratamento desse esgoto total da cidade, 55,5%. E do esgoto coletado, então, esgoto coletado, então a gente tem lá 73,4% desse 55,5%. Então, no final das contas, aí, né, o esgoto, do esgoto total que a gente trata, né, em torno aí de 40%, né, um pouco menos do que 40%, girando em torno de 40%, né, do esgoto total que a gente gera na cidade, em torno então, de 40% a gente está tratando. E isso é um dado muito preocupante, né? Ou seja, em torno aí de 60% do esgoto que a gente gera, a gente não trata, né? E da mesma forma a gente pode pensar na questão da própria coleta, né? Então, da coleta, a gente está falando do Sudeste, uma região onde, né, tem mais recursos, né? E aí, quando a gente passa por regiões assim, por exemplo, o Nordeste, olha só, em termos de coleta total de esgoto, a gente tem 28,3% de coleta. Olha, da área urbana, 36,7%. O Nordeste é uma região bastante populosa do país, tem todas as, né, suas características e tudo, né? E é muito pouco. A região norte é aquela que tem menor taxa de coleta total e o total, né? Coleta total de esgoto e coleta da área urbana, né? Em torno de 12% e 15%, né? E tratamento também variando aí de 22% a 82%, né? É muito pouco, né? Muito pouco. Então, se pensar que do esgoto gerado no Nordeste a gente trata só 33%, né? É muito pouco e é muito preocupante, né? Porque a coleta e o tratamento são ações que vão remeter diretamente na saúde da população, né? E aí a gente pega o dado Brasil, né? A gente pega o dado... só mais uma outra região também interessante a gente mencionar. Então, a gente acha que os indicadores seguem um padrão, às vezes socioeconômico, sempre. Então, a gente observa também no Sul, né, uma condição não tão favorável em relação também o serviço de esgotamento sanitário. Então, olha só, de todo o esgoto, né, gerado, né, o total de esgoto gerado, a gente coleta na região sul, nos estados da região sul, 46,3%, menos da metade. E um pouquinho mais da metade desse que é coletado é tratado. Né?
aí eu estou falando aqui da coleta na área urbana, né? Então, do município todo, né? Da coleta, da geração toda, né? Que eu tenho de todos os municípios, né? De toda essa região, eu só coleto 46%. Quando eu observo só a área urbana, eu coleto só 53%. E desse que eu, né? Do esgoto total gerado, olha só, eu trato 47% só de todo esgoto gerado na região sul, né? É bem eficiente em termos assim do que coleta e trata, né? Então, pelo menos, né, lá eles tratam, né, mais do que, por exemplo, no Sudeste, em relação ao que coleta, né? Então, aqui no Sudeste a gente coleta muito e encaminha ainda muito sem tratar. Então, lá no Sul a gente observa que 94,6% do que é coletado, né, do esgoto todo, ele né, do esgoto coletado, ele é tratado. Né? E situação Brasil, né? Então, do esgoto total, a gente coleta 54%, né? Da área urbana, das cidades, 61%, praticamente 62%, né? Em torno de 62%, e o índice aqui de tratamento do esgoto gerado total, né, em torno aí de 50%, 49,1%, né, eu trato, então metade do esgoto gerado no país é tratado, a outra metade não, né? E aqui do que é coletado no país, eu consigo tratar em torno de 78%. Né? Essa é a realidade nossa em relação aos índices desses dois serviços, de coleta e tratamento. A gente tem que trabalhar, né, para avançar nos dois. Um outro índice aqui importante, que é o investimento realizado. Então, né, como eu coloco para vocês sempre, a gente tem que pensar na engenharia urbana além da infraestrutura, de projetar, construir essa infraestrutura, mas também fazer funcionar. Então, passa por essa necessidade de avaliar a viabilidade econômica, né, do sistema aqui de esgotamento sanitário que a gente está falando, né, nessa aula. Então, olha só, esse indicador, que é o investimento realizado em 2019, de acordo com informações dos prestadores de serviço, tá? Então, nós vamos ver aqui quem investiu, né, primeiro, olha, então o dado, né, a tabela aqui, né, o quadro traz para a gente as seguintes informações. São dados para cada regiões, né, para cada região do país, em função aqui do tipo do contratante aí do serviço, né, então, de quem fez o investimento. Então, se é o próprio prestador de serviço, no caso do saneamento aqui, a Saneouro, a Copasa, né, a concessionária, certo? O SEMAI, né? Então, esses são os prestadores, ou os municípios. Então, por exemplo, quando tem uma companhia, uma autarquia municipal, um município, por exemplo, como Mariana, Itabirito, né? O município também pode fazer esse investimento mais facilmente, né, junto com o prestador de serviço, né? E o Estado também, então, recursos que pode vir do Estado, né? Então, através aí de fontes de recursos onerosos ou não onerosos, né? Então, o Estado pode, né, disponibilizar o recurso aí, uma espécie de um fundo perdido, né? Ou mesmo fazer um financiamento para os municípios investirem. Então, olha só, vamos sem assim, analisar, né, o quanto esse valor, né, quando foi investido, né, em cada região, por cada um, mas assim, é interessante a gente observar nesse primeiro momento quem mais faz investimento. É quem? É o prestador, é o município ou é o Estado? Então a gente observa em todas as regiões brasileiras que quem mais investiu foi o prestador. Okay? Então o prestador está tendo que enfiar a mão no bolso, né, e tirar esse dinheiro aí para fazer esse investimento. Depois nós vamos pensar assim, onde vem esse dinheiro do prestador, né? De onde está vindo dinheiro para ele pôr no bolso? Aqui nós estamos vendo ele pôr a mão no bolso para tirar dinheiro. Então a gente está vendo que de todos os entes aqui, o prestador, né, a companhia de saneamento, o município, onde a companhia está atuando, e o Estado, né, quem mais faz investimento é o prestador, em qualquer região do país, né? A gente pegando aqui mais especificamente o Sudeste, a gente vê aí, né, uma proporção, né,
muito maior do prestador do que o próprio município, do que os estados, né? E também a gente avalia assim por região, né, do país, né, aquela que mais fez investimento. A gente verifica que a região onde tem maior concentração, né, de recursos, né, a região sudeste, né, é quem fez a maior, quase que metade do investimento todo do país, né, foi feito na região sudeste, vindo na sequência o nordeste, né, depois o sul, né, o centro-oeste e o norte. E aí a gente vendo então aqui uma formação, né, mais geral, né, Brasil, a gente observa que do investimento, né, os prestadores de serviço investiram aí quase que 95% de todo o recurso que foi gasto para isso. 2% foram os municípios e 3,3% os estados, né? Então a gente observa, né, que o prestador ele tem que ter dinheiro para fazer investimento. A gente está falando aqui em recurso para ser utilizado, não é para fazer a manutenção do sistema, a operação do sistema. Por exemplo, para ampliar a rede, melhorar, por exemplo, uma eficiência de tratamento de esgoto, né? Trocar os equipamentos que vão ficando desgastados, tudo isso aí é investimento, né? Melhorar o desempenho da estação de tratamento, né? Como eu tinha falado. Então, isso, é investimento, né? As estações de tratamento, toda a infraestrutura, os equipamentos, eles precisam ser substituídos. Não somente ser ampliados e melhorados, mas ser substituídos também. Então, precisa ter dinheiro para fazer esse tipo de investimento. E nós estamos vendo que é o prestador que está enfiando a mão no bolso para fazer isso, né? Então, de onde que está vindo esse dinheiro para fazer isso, né? Então, nós vamos ver as fontes de receita, né, dos operadores aí de saneamento, né? E ainda fazendo uma análise sobre essa questão de investimento, comparado com os déficits, né, de acesso, né, aquele mesmo análise que a gente fez para o abastecimento de água, a gente pode fazer aqui também para o esgoto, né? Esse gráfico traz para nós aqui na coluna aqui, nesse eixo aqui vertical, o percentual, né? E aqui no eixo horizontal tem a indicação aqui das regiões do país, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E aí a gente tem dois dados aqui para comparar, né? O primeiro aqui, olha, através da legenda, a gente verifica que, ó, participação no déficit de acesso ao serviço de esgotamento sanitário e participação nos investimentos realizados em esgotamento sanitário. Então, por exemplo, na região norte, nordeste, né, a gente tem lá, ó, um déficit, né, maior do que o investimento realizado, tá vendo? Então, quanto que representa, né, o déficit em esgotamento sanitário, né, do déficit total que a gente tem no país, no Nordeste? O Nordeste, do déficit total, né? Então a gente está falando lá que trata 50% do esgoto. Então, aqueles outros 50% que a gente não trata, quanto que o Nordeste representa? O Nordeste representa 35,1%. Quanto que a gente, em termos percentual, investiu no Nordeste desse dinheiro? Do dinheiro todo que foi investido? Nós investimos 16,5%. Né? No caso do Sudeste, a gente observa o contrário. Aqui, olha. A gente tem um déficit que representa 26% do déficit total que a gente tem desse serviço, né, de esgotamento sanitário, e observa que o valor, o percentual de investimento, né, foi o maior de todos e maior, né, praticamente o dobro em relação ao déficit. Então, a gente de novo observa, né, que os recursos estão sendo utilizados não necessariamente nos lugares onde tem maior déficit, né? O maior volume de recursos não tem sido utilizado naqueles lugares, né? Naquelas regiões onde tem maiores necessidades aí, né? Então, é bastante importante a gente fazer essa observação também. Esse outro gráfico aqui, a gente vai ver, então, os custos operacionais de coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente estava vendo ali o custo de investimento, né? Então, os déficits em relação ao serviço, né?
os investimentos. Agora a gente vai falar um outro tipo de custo, um custo para manter a operação dos serviços. Então, a gente está vendo aqui o que representa esses custos para manter o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Então, esse gráfico traz para a gente aqui um percentual, né, da coleta e do tratamento desses dois serviços e o que tem, né, quais são os elementos que compõem esses custos, custo para o serviço de coleta e custo para o serviço de tratamento. Então, a gente observa lá, ó, que dos custos, ó, custo com pessoal, todos dois, custo com coleta, do serviço de coleta e o custo do serviço de tratamento, o custo com pessoal é o que incide maior percentual, né, o maior gasto, né, de tudo que é gasto com esses dois serviços. Então, em torno aí de 54% para os dois, né. Aí, na sequência, vem, ó, custo com serviço de terceiros. Então, precisou de contratar um terceiro para fazer um determinado, né, um serviço especializado que a empresa não faz, né, uma obra, né, reparar um equipamento, então, que a empresa não faz, então é um custo terceirizado. Então, o terceirizado vem na sequência, né, 26% no caso da coleta e 17% no tratamento. Aí depois vem lá tributos, né? Então, os tributos aí, né, incidem em terceiro lugar, 13% para o tratamento e 9% para a coleta. Aí, em quarto, vem os custos com materiais. Então, né, ele representa menos aqui, no caso, do sistema de esgotamento sanitário, do que lá no abastecimento de água, porque lá a gente usa bastante químico para o tratamento, né, da água, diferentemente da maior parte dos sistemas de tratamento de esgoto, que a gente usa mais o sistema biológico do que químico, então consome menos material, mas ainda assim computa aqui, olha, em quarto lugar, não é só material químico, né, esses materiais aqui, também podendo ser aqui materiais de peças, né, que a própria empresa pode substituir, por exemplo, no sistema de esgotamento sanitário, um tampão de esgoto, né, um tubo, né, uma válvula, né, todos esses elementos que a própria empresa pode fazer esses reparos mais rápidos, né? E aí tem outros custos, o custo de energia vai vir lá como, né, o oitavo, sétimo, né, o custo aí, então em torno de 1,8%, né, em cada um desses dois. Então, no esgotamento sanitário, inclusive diferentemente do sistema de abastecimento de água, né, ele é um dos menores custos aqui, o de energia, né, devido à tipologia na maior parte dos sistemas de tratamento de esgoto que a gente tem, né, então, tratamento de esgoto por natureza, né? Então, aqueles baseados, né, nas condições biológicas aqui. Então, a gente não está fazendo tratamento físico-químico, que demanda muito químico, e a própria energia elétrica também, para poder movimentar todos os equipamentos ali. Então, esse aqui é um panorama, né, do que a gente consome aí, né? Aí, pensando, então, em termos do custo per capita, tá? Então, esse gráfico traz para a gente aqui, a gente chama esse gráfico de gráfico box plot, né? Uma caixinha, né? Que a gente tem uma variação aqui, então. Então, a gente tem um valor mínimo, né? Um valor máximo, né? E aqui dentro dessa caixa aqui, a gente tem um valor mediano no centro. Aqui a gente tem um valor, né, que representa um determinado percentil, né? Aqui está um percentil, 75% dos valores estão até esse valor, e aqui um percentil 25%, então até 25% dos valores levantados estão até esse valor. Então, para a coleta de esgoto, olha só, custo por habitante, tá bom? Valor em real por habitante. Então, esse trabalho foi levantado aqui, né? Esse e o dado anterior, da tabela anterior, foi levantado aqui nessa dissertação de mestrado, apresentada em 2019, né? Então, ele traz aqui, isso no âmbito de município, tá? Custo per capita por mês por município, né? Então, por pessoa, né, em cada município lá. Então, olha só, um custo, né, um valor médio aqui, olha, um valor médio para a manutenção dos serviços de coleta de esgoto em torno de 5,60, né? R$ 5,60, né? Chegando a ter valores de R$ 18,73 o custo, até valores próximos de R$ 1,00, né?
e 75% desses valores, né, até R$ 6,20 mais ou menos, tá vendo? Mas o custo médio em torno de 5,63. E no caso do tratamento de esgoto, olha só, o custo médio, tá, de operação para o tratamento aí, por habitante, em torno de 3,12 reais, né? R$ 3,12. Então, a gente fazendo uma continha assim bem objetiva, né, bem estimada, fazer uma estimativa mesmo, qual seria o custo, né, de operação para um sistema de tratamento de esgoto para Ouro Preto? Então vamos pegar lá, vamos supor que seja tratado 100% da área urbana. Então vamos supor que a área urbana de Ouro Preto tem 60 mil habitantes. Então, qual que seria o custo, né? 60 mil habitantes vezes 3,12, né? Daria aí mais ou menos 182, né? Quase isso, né? 181,5, né? 181 mil reais, em torno de 181 mil reais por mês, né, para o custo de tratamento usando esse dado estimado, né? Então, é um valor que a gente pode usar na estimativa de custo, né? Aí pensando lá na coleta de esgoto, então as pessoas acham que não tem, né, demanda de serviço para coleta de esgoto. A gente viu lá o que incide, né, no gráfico anterior, o que incide, né, na coleta, no serviço de coleta de esgoto, né? Todos os componentes ali, materiais, mão de obra, energia, tudo aquilo ali, né, serviços terceiros e tal, né, então que vai incidir um custo médio aí em torno de 5,63, né. Então, por exemplo, da mesma forma, na área urbana de Ouro Preto, tendo aí uma população, né, atendida de 60 mil habitantes, usando esse dado, a gente teria aí mais ou menos em torno de 340, 350 mil reais por mês, né, com custo. Então, eu queria que vocês fizessem essa estimativa de custo, né, para a operação da coleta e tratamento de esgoto na cidade de vocês, baseado aí na população da área urbana, pelo menos, tá? Então, usar esses dados médios aqui. Dado médio de coleta de esgoto de 5,63 e de tratamento 3,12. Isso não é para implantação. Para implantação, a gente viu lá na aula de estimativa de custos, né? Aqui eu estou falando de custo para manutenção ou para operação, né, do sistema. E aí a gente vê aqui um dado bastante interessante, né, baseado nessa pesquisa do SNIS, com esses municípios todos que foram levantados, né, que atenderam o SNIS 2019, que é a tarifa média praticada e a despesa total média que essas empresas apresentaram por metro cúbico, tá bom? Aí aqui já incidindo, né, o serviço como um todo, o serviço de esgotamento sanitário, coleta e tratamento. Então, é um dado completo, né? Mas vamos lá, olha só, lá na tabela a gente tem então aqui, ó, avaliação por, né, abrangência do prestador regional, micro-regional e local, os maiores, a maior concentração de prestadores aí, ou é regional, né, que atende o maior número de cidades, é regional, através das companhias estaduais, né, então a abrangência regional são as companhias estaduais, e a abrangência local são aqueles prestadores ali que atende no município. Então, pode ser um prestador, né, da autarquia municipal, como um SAI, SEMAI, pode ser uma empresa privada, né, que atende no âmbito local. E aí, olha só, olha a variação da taxa, da taxa média praticada, tá bom? Com o serviço. Vai de 2,505 a 8,28 no caso do regional, e local de 0,30 a 8,98 por metro cúbico, tá bom? E aí traz uma tarifa média praticada de 4,79 no caso do regional e 3,17 no caso local.
E aí a gente comparando então com as despesas, né, a gente vê que o valor quase que, né, fica ali pau a pau, né, assim, em termos do que é coletado, né, levantado de custo, de fonte, né, de recursos, né, que é através da tarifa, né, da cobrança da tarifa, que a empresa então vai ter recursos para poder fazer a operação e os investimentos necessários, né. Então, nós vimos lá que o ente que mais investiu né, nesses anos passados aí foram, né, os prestadores de serviços, no caso aqui do esgotamento sanitário. E aí, qual que é a fonte de receita deles? Está aqui a fonte de receita, né? E a fonte de receita, olha só, ela é muito próxima da fonte das despesas, né? Então, a gente pegando um dado de despesa média por metro cúbico, olha, enquanto a gente tem uma tarifa média praticada de 4,79, a gente tem um custo aí, né, de despesa médio de 4,32. Então, tendo como, né, um valor aí, um resultado aí, né, de em torno de 47 centavos, né, que sobra para a empresa então fazer um caixa para um determinado investimento, né? É muito pouco, né? Isso é dados médios. A gente sabe que muitas empresas trabalham na condição deficitária. A gente viu isso claramente lá nos dados de abastecimento de água, principalmente aquelas empresas onde estão localizadas em locais menos adensados. Então, que, né, a economia de escala não ocorre, então fica mais caro prestar o serviço nesses locais, né? E aí, vendo aqui um outro dado, né, para médio aí para aquele tipo de prestador local, né, um dado médio de 2,89, né? Agora, é interessante a gente observar porque a gente tem um custo maior, né, no caso aí dos regionais, do que os locais. Então, um dos motivos, né, tanto na água quanto no esgoto, é a necessidade do subsídio cruzado, né? Então, o recurso que a gente arrecada a mais, né, a receita que a gente arrecada a mais nas cidades onde geram mais receita, cidades mais populosas, a gente acaba revertendo isso lá para as cidades que têm menor viabilidade econômica. Então, essas cidades onde tem menor viabilidade econômica, elas têm um custo mais alto pelo serviço, né? Então, a gente vê aqui a taxa variando de 2,8 a 8,84, né? Então, nessa mesma empresa, vamos supor, na mesma empresa como a Copasa, tem cidades que o custo com tratamento de esgoto descontado todos os elementos característicos da cidade, tá? Com distância né, dos fornecedores, o custo talvez mais caro com um produto ou outro, né, um insumo ou outro, descontadas essas questões, mesmo assim ela pode ter um custo mais alto, né, na mesma Copasa. Então, o custo com o tratamento de esgoto de uma cidade muito pequena, onde ela atende, certamente é mais caro do que uma cidade maior, como Belo Horizonte, outras cidades do estado onde são mais populosas, porque não tem a mesma economia de escala. Então, por isso que o custo, né, acaba sendo maior, né, do que o próprio local, porque ele acaba tendo que subsidiar aí aqueles outros locais onde a gente tem uma defasagem aí desse equilíbrio. Tá? Então, pessoal, a gente vê aqui um outro dado bastante importante, né? Estou fazendo uma avaliação, né, dos contratos, né? Então, aqui é o número de municípios com contrato de prestação de serviços de esgotamento sanitário por porte do município. Então, todos aqueles municípios que têm contrato, né, com algum prestador de serviço para realizar esse serviço de esgotamento sanitário, a gente então tem aqui uma análise, né, desses contratos, quais são com companhias estaduais e quais são com outros tipos de prestador de serviço, né? Pode ser um prestador privado, pode ser uma autarquia municipal, né?
ou pode ser um consórcio, né? Essa gestão consorciada e tal. Então, vamos lá. Olha só, municípios até 5 mil habitantes. Então, a gente tem lá um total de 223 municípios que têm contrato, né, para prestação desse serviço. Desses, 30 municípios têm com companhia estadual e 193 têm com outras formas que eu formei anteriormente, os outros tipos aí. Aí vem aqui apresentando o município de 5 a 10 mil. De novo, a gente vê aí as companhias estaduais, né, configurando a menor parcela daquelas, né, daquela total de municípios que têm contrato, né? 10 a 20 mil, de novo, né? Aí já começa a ver aqui uma proporção menor, né? Então aqui a gente tinha uma proporção bem maior de contratos sendo com outros tipos de prestador. A partir de 10 a 20 mil, a gente já vê que aqui essa proporção já diminuiu, né? Ficou quase a metade, né, desses contratos aqui. Então, do total, 1/3 praticamente agora já é de companhia estadual. Então, aumentou aqui a faixa de população de 20 a 50 mil, aí já virou. Então, nós estamos vendo aqui que a companhia ela já vê uma viabilidade, né, já enxerga uma viabilidade econômica a partir dessa faixa, né, populacional. Então, a gente já vê que tem maior parcela, né, de contratos aí com as companhias estaduais a partir de 20 mil habitantes, né? Aí vai até 100, uma faixa de 100 a 500 mil, e maior do que 500 mil a gente tem lá, né, com dois tipos de contrato, né, companhia estadual e outros tipos, tá? Então esse é um dado também interessante desse raio-x, né, da situação desse serviço de saneamento. Aqui é quem está gerindo, né, de fato, esse serviço, né? É uma companhia estadual ou são os outros tipos de prestadores, né? Então, pessoal, né, eu deixo aqui algumas referências sobre esse assunto, né? Lembrando que para esses dados aí dessas pesquisas do SNIS, lá no Moodle eu coloquei para vocês caminhos aí para buscarem esses dados através dos sites lá do SNIS, né? Do IBGE também, então fontes de dados aí nesse sentido, e também na pasta, na biblioteca, né, digital da disciplina, né, lá no Google Drive, compartilhado com vocês, nós temos também lá o relatório, né, completo aí do último SNIS, desse 2019, com esses dados apresentados, onde vocês podem aí, né, estudar mais e se informarem mais sobre esses dados aí. As atividades a respeito desse conteúdo estão apresentadas no Moodle, e me despeço aqui de vocês, né, desejando bons estudos e até breve.